Projeto Série 64 mais 60. Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos. Entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em abril de 1964, nós, do canal Arte Agora, estamos levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que estão sempre de olho no nosso país, que a sociedade brasileira não aceita crimes nem criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascistas, reservando-lhes o lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto do esquecimento sobre o passado para, quem sabe, voltar e tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nesta perspectiva que se coloca a série 64 mais 60 Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60 Vozes da Resistência consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e dos empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, apresenta a entrevista concedida ao jornalista e poeta Marcelo Mário Melo, ao escritor Alexandre Santos. Marcelo Mário Melo é jornalista e poeta, ingressou no PCB em 1961, aos 17 anos, quando começou a participar do movimento estudantil. Participou de 5 greves de fome, atuou na defesa das causas estudantis até 1968. Participou do processo de fundação do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, considerado um inimigo do regime por militar no campo político de esquerda. O jornalista foi preso em março de 1971 e recobrou a liberdade em abril de 1979. Vamos à entrevista. Nós vamos iniciar uma conversa com o poeta Marcelo Mário Melo. Marcelo é uma das figuras icônicas da cena cultural pernambucana
e tem um passado extremamente ligado à resistência ao golpe de 64, e ele aceitou conversar conosco. E por isso tudo, Marcelo, eu sou muito agradecido e acho que essa sequência de programas vai ficar muito mais completo com a sua participação. Mas não vamos perder tempo com esses confetes, que você merece todos os confetes do mundo, mas a gente joga depois outros. Ô Marcelo, o que foi que levou você, ainda muito jovem, a ingressar na resistência ao golpe de 64? Bem, primeiro eu tenho uma história já familiar de esquerda, né? Papai foi revolucionário de 30, foi ligado ao PCB, foi do Partido Comunista de Caruaru, e eu vi aquelas histórias em casa, né? E sempre tinha, da parte do papai, um discurso contra o latifundiário, aquela simpatia com a União Soviética. Eu falava em Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, não sei o quê, que de início eram palavras soltas para mim, né? Eu, menino, via meu pai falando aquelas palavras assim, palavras soltas que ficaram registradas na minha cabeça. Então, quando eu cheguei no Recife, que eu saí de Caruaru com 9 anos de idade, quando eu cheguei no Recife, fui morar no Cordeiro, muito pequeno ainda, eu me lembro que os estudantes secundaristas, eu cheguei no Recife em 1953, e no 54 para 55, os estudantes secundaristas iniciaram a luta pelo direito a ter 50% de abatimento em passagens de ônibus e em espetáculo de diversão. Foi uma luta de uma geração de estudantes bem anterior à minha, né? E um dia meu irmão chegou em casa e a gente ouvia pelo rádio, o veículo era o rádio, era o Repórter Esso, 3 vezes por dia, os estudantes, tal, aquela noticiário, né? E um dia o meu irmão chega todo molhado em casa. Aqui, antigamente, um menino levou, o mais velho levou meu irmão, que estudava no colégio Porto Carreiro, meu irmão mais velho que eu, 4 anos, para uma passeata, e os bombeiros, naquele tempo, usavam jatos, as mangueiras de apagar incêndio, para jogar em cima dos manifestantes, da estudantada, né? Meu irmão chegou todo molhado em casa. Aí, mamãe descobriu que ele estava na passeata. Isso foi o meu primeiro impacto de uma luta política, assim, ficou guardado, né? Aí depois, quando eu vim morar na Boa Vista, eu já maiorzinho, morei no Pina, cheguei na Boa Vista com 14 anos de idade, e mamãe tinha uma pensão, minha família tinha uma pensão. Tinha muito estudante lá em casa, né? Então, foi exatamente a campanha para a eleição de Cid Sampaio, de 1958. Aí teve a campanha de Miguel Arraes para prefeito do Recife, em 1959. E eu morava a umas 5 casas da União dos Estudantes de Pernambuco, que era a UEP, a entidade dos estudantes universitários. E era muita discussão política da estudantada na minha casa, entendeu? Então, eu já estava maior, Aí eu entro no ginásio pernambucano. Com 14 anos de idade por aí, eu entro no ginásio pernambucano, e lá tem uma base do Partido Comunista. Tinha 25 jovens comunistas lá da base do ginásio pernambucano. Então, eu na campanha presidencial, 1960, entende? Eu já vou para os comícios. Papai, quando eu tinha 14 anos de idade, me levou para ver um discurso, um comício onde discursava Luiz Carlos Prestes, na campanha de Cid Sampaio. Eu vou lá ouvir Luiz Carlos Prestes falando. Entende? Então, eu começo a registrar melhor as coisas, né? Então, com 16 anos, em 1960, aí eu entro na política estudantil, o Grêmio dos Estudantes Secundaristas do Ginásio Pernambucano, que tinha uma polarização muito grande entre direita e esquerda na disputa pelo diretório estudantil. Aí eu entro, candidato a representante de turma, e começo a entrar em política estudantil. E começo a encontrar nas passeatas pela eleição do Marechal Teixeira Lott 2 colegas de Caruaru, que eram dois meninos de Caruaru que já eram do PC antes de mim. Entende? Então, o fato é que eu começo. Aí vem a Revolução Cubana, Ligas Camponesas, aquele tudo na minha cabeça, né?
Então, eu sei que em 1961 eu entrei no Partido Comunista, com 17 anos, na base do ginásio pernambucano. Entende? E quando a gente entrava naquele tempo no PCB, a gente passava por um cursinho básico de 10 aulas, curso básico, o que é classe, luta de classe, o que é Estado, o que é estratégia, o que é tática, o que é socialismo, por aí afora. Então, eu fui pegando gosto pela coisa, entrando, e comecei a ler muito também, e minha militância começou por aí. Eu entrei no PCB em abril de 1961, e no ano de 1961 foi a campanha da legalidade, porque tinha sido eleito presidente da República Jânio Quadros, disputando com o Marechal Teixeira Lott, que foi apoiado pela esquerda, um militar nacionalista. E o vice-presidente da chapa do Marechal Teixeira Lott era João Goulart, e da chapa de Jânio Quadros era o banqueiro Milton Campos. E, naquele tempo, os vices eram votados. Então, no final das contas, foi eleito Jânio Quadros pela direita e o João Goulart, que estava compondo uma frente de esquerda. Com 7 meses de governo, o Jânio Quadros renuncia. Naturalmente, o presidente a ser empossado saía João Goulart, que era o presidente constitucional e com mais representatividade que os presidentes, os vice-presidentes atuais, porque ele foi votado, né, pelo voto direto. Então, há uma tentativa de golpe de Estado. Os 3 ministros militares dão uma nota pública dizendo que não é conveniente que o vice-presidente assuma. Então, há um clima de golpe de Estado no Brasil. A maioria dos governadores do Estado era de direita. Cid Sampaio aqui apoiou o golpe, Arraes era prefeito. E aí se desencadeia uma campanha da legalidade, puxada por Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, e colocou-se ao lado da legalidade com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, se armou, criou a cadeia da legalidade, uma cadeia de rádio sem censura, instalada no subterrâneo do Palácio, e estabeleceu um slogan: não daremos o primeiro tiro, mas o segundo e o último. Então, desencadeou-se a campanha da legalidade em todo o Brasil. E nós, nos estados onde os governadores apoiavam o golpe, como aqui em Pernambuco, invasão de sindicatos, de entidades estudantis, prisão de um monte de gente, levaram para Fernando de Noronha, polícia na rua e censura da imprensa. Isso ocorreu, foi uma amostra grátis do golpe. Aí a gente vai para a campanha da legalidade, ficava nas ruas pichando o muro, distribuindo panfleto, etc. E nessa brincadeira eu estava pichando o muro na Avenida Manuel Borba e fui preso. Foi a minha primeira prisão, com 17 anos de idade. Passei um dia preso, me soltaram no outro dia. No final das contas, termina João Goulart sendo empossado com um acordão que foi feito. Ele, com o Palácio, com o parlamento cercado, aprovaram a emenda parlamentarista. Então, João Goulart assumiu a presidência, mas sob o regime parlamentar, com poderes reduzidos. Brizola não concordou com isso. Brizola queria que o João Goulart instalasse o governo na sede do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, demitisse os ministros militares rebelados, nomeasse outros, desse um ultimato e decretasse intervenção federal nos estados dos governadores que apoiaram o golpe e convocasse novas eleições depois. João Goulart não concordou, disse que não queria pavimentar com o sangue do povo brasileiro a chegada no Palácio e começa a governar sob regime parlamentarista. E só no fim do ano, já em 62, é que ele antecipa um plebiscito que estava previsto para 1965 e restaura os poderes presidenciais dele. Entende? Então, esse foi o quadro na época. A tentativa de golpe já tinha havido antes, inclusive, quando tentaram dar um golpe para evitar a posse de Juscelino Kubitschek. Mas que foi necessário. Uma perguntinha. Então, você foi preso, a primeira prisão... Minha primeira prisão foi na campanha da 17 legalidade, em
Mas foi uma prisão assim muito. Foi uma prisão Foi assim prisão leve, eles prenderam, leve, né, soltaram no certo? Foi outro só um carão, não sei o que e 7 anos, tal, vai era estudar. menino e tal, soltaram no outro dia. Agora, repare, nesse clima, porque a tentativa de golpe em 61 foi uma amostra grátis do que fizeram em 64. Eles sempre tentaram dar golpe no Brasil, entendeu? Conseguiram em 64. Quando o João Goulart restaura os poderes presidenciais dele, o que é que se reivindicava na época? A grande reivindicação das forças democráticas na época eram as chamadas reformas de base. Que reformas de base eram essas? Era a reforma agrária, era a questão do controle da remessa de lucro das companhias estrangeiras para o exterior, era o direito de voto para cabos e soldados das Forças Armadas que não tinham direito de voto. Cabos e soldados das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica não tinham direito de voto, nem tinham direito ao casamento civil. Entende? Eles casavam na igreja, mas não tinham direito ao casamento civil. Entende? Então, em determinado momento, João Goulart decide encaminhar as reformas de base no Brasil. Do ponto de vista da educação, ele nomeia Darcy Ribeiro ministro da Educação. É criada a Universidade de Brasília, que é uma coisa altamente avançada, que seria o modelo da Universidade Brasileira. O método Paulo Freire é adotado em janeiro de 63, de 64, para ser universalizado no Brasil todo, o método Paulo Freire. E João Goulart decide. João Goulart também estabelece a extensão dos direitos trabalhistas ao homem do campo, porque nos anos 30, os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos brasileiros tiveram a legislação trabalhista, mas os trabalhadores rurais não tinham direito à legislação trabalhista. Só em 62, com o João Goulart, foi que eles tiveram sindicatos rurais e o salário mínimo, etc., etc. O governador aqui já era Miguel Arraes. Arraes assumiu de prefeito, se candidata a governador e assume em 1º de janeiro de 1963, Arraes, e começa a aplicar a legislação relativa aos direitos dos trabalhadores rurais, garantir que seja aplicado a liberdade do sindicalismo rural, a legislação trabalhista, tudo aplicado. Arraes começou a zelar por isso. Então, João Goulart decide encaminhar um projeto de reforma de base. E a estratégia que ele estabeleceu, ele queria fazer uma série de grandes comícios no Brasil todo, encaminhar ao Congresso as reformas de base. E o povo, e com esses grandes comícios, pressionar os deputados para aprovar, deputados e senadores. Era uma estratégia legal. Então, no primeiro grande comício que ele faz, no dia 13 de março de 1964, ele assina no palanque um decreto desapropriando 10 quilômetros de terra em torno de ferrovias, rodovias, açudes e rios navegáveis para efeito de reforma agrária, argumentando que, com recursos públicos, as terras que eram situadas em torno de rodovias, ferrovias, açudes e rios navegáveis tiveram uma alta valorização, que era muito superior àqueles 10 quilômetros. E, desse modo, agora, o artigo 241, era 242 da Constituição, exigia que houvesse a prévia indenização em dinheiro, que o Estado não tinha recurso para isso. Então, João Goulart disse que iria encaminhar um projeto de lei para ser aprovado no Congresso, para fazer uma reforma constitucional, uma emenda, que retirasse essa exigência de pagamento prévio para ser pago com títulos da dívida pública resgatáveis em 30 anos. Ele assina esse decreto, mas a possessão efetiva da terra só poderia haver quando fosse aprovado essa emenda constitucional, que seria um segundo passo, né? Ele também assina a regulamentação da lei de remessa de lucros, que tinha sido encaminhada por Vargas e não tinha sido regulamentada desde o suicídio de Vargas. Ele regulamenta e ele
decreta a estatização da refinaria de petróleo. A Petrobras também ficava responsável pela refinaria de petróleo. Com esse recurso da refinaria de petróleo e da lei de remessa de lucros, ele poderia financiar projetos sociais. Esse era o desenho da época, a luta pela reforma de base. A política internacional também de Goulart foi uma política avançada, votou contra a expulsão de Cuba da OEA, tá certo? Então, nesse clima, o que aconteceu foi o golpe de 64 veio exatamente para impedir as grandes reformas sociais no Brasil. Por isso que, quando hoje as pessoas falam dos mortos e desaparecidos, das sequelas da ditadura que ainda existem hoje, eu considero isso, mas considero que o maior perdedor foi o povo brasileiro. Porque imagine vocês, se há 60 anos atrás essas medidas tivessem sido postas em prática. Por exemplo, esses 10 quilômetros de terra em torno de ferrovia, rodovias e rios navegáveis, o povo teria se beneficiado muito mais disso. E o que tivemos foi a ditadura. Entende? E aí, então, você não tinha mais alternativa. Quer dizer, você, o seu berço, já lhe colocou um germe da ação política, não é? Você Pois viveu é. toda a sua juventude, a tenra juventude, nessa ambiência. Já tinha sido preso uma vez. E aí veio o golpe, e aí você não. Aí a continuidade, então, era a continuidade da luta. Aí se instalou a resistência contra a ditadura. Então, a gente começa, eu no Ginásio Pernambucano, né? Aí a gente começa a reestruturar o movimento estudantil, aprender a regra de clandestinidade, porque nós não tínhamos nenhuma experiência de clandestinidade, mas a gente teve contato com os velhos comunistas, como Davi Capistrano, Zé Raimundo da Silva, Irã Pereira, Miguel Batista, Irineu Ferreira, que já tinham experiência de clandestinidade, montaram, no caso, eu era filiado ao PCB, né? Existiam outras organizações, mas o PCB era mais estruturada. Então, eles orientam e começam a reestruturar o partido do zero, né? E o movimento estudantil, de 64 a 67, mais ou menos, foi o tempo, aquele trabalho de formiguinha, para reestruturar o movimento estudantil. As entidades estudantis foram proibidas. Houve uma grande quantidade de prisão, cassação de mandato. 7 mil militares democratas foram expulsos das Forças Armadas. Entende? Então, foi uma bagaceira de repressão muito grande, né? E os atos institucionais foram sendo decretados. Ato institucional 1, 2, 3. Então, de 64 a 67, o movimento estudantil é reestruturado e as entidades estudantis, a UNE e a UB, são estruturadas e se começam a formar as entidades estudantis. Entende? Então, o resultado foi em 13 de dezembro de 68, decretaram o ato institucional número 5, a Lei de Segurança Nacional, etc., né? Então, houve uma radicalização da própria ditadura, né? Eles se acharam pouco e decretaram o ato institucional número 5, né? Que foi o fim de todos os resquícios de direito que ainda havia, eles acabaram. Estabeleceram a pena de morte, a prisão perpétua, acabaram com habeas corpus, com tudo. E já antes disso, inicialmente, logo no começo da ditadura, os presos políticos eram julgados pela justiça comum. Justiça, diga-se de passagem, que eles aposentaram o ministro do STF e ministros e juízes democratas em todas as instâncias também, né? Mas os julgamentos de presos políticos eram ainda na justiça comum. Depois, eles colocam os julgamentos, passam a ser na justiça militar, tá certo? Porque eles tinham maior controle. Então, a militarização do Brasil continua avançando muito mais, né? A base econômica fundamental era o arrojo salarial. Então, eles ordenaram toda a economia brasileira para uma linha de desenvolvimento fundada no arrojo salarial, né? Que foi conseguido
pela repressão, porque houve uma grande cassação de sindicatos, prisão de sindicalistas, intervenção em sindicatos, nomeação de interventores em sindicatos e uma grande repressão ao movimento sindical. Né? Então, eles primeiro armaram um esquema repressivo para poder implantar uma política econômica que era contrária àqueles anseios da chamada reforma de base, né? Que são as reivindicações históricas do povo brasileiro. Né? Ô, Marcelo, então quer dizer que essa movimentação do governo militar, ele colocou na ilegalidade todas as pessoas que queriam, de alguma forma, restaurar a democracia no Brasil. É isso? Exatamente. Exatamente. Na época, quando houve o golpe, era o aprofundamento da democracia, né? Entende? Era o aprofundamento da democracia. Por exemplo, na época o analfabeto não votava naquela época, né? O analfabeto não votava. E como o analfabeto não votava, era importante para a direita isso, o analfabeto não votar. Por isso que eles tinham tanta raiva dos movimentos de alfabetização, do método Paulo Freire, etc., porque a tendência seria, com maior quantidade de pessoas do povo alfabetizadas, poderia engrossar o eleitorado de esquerda. Por isso que eles eram tão contra os movimentos de alfabetização. Depois, com a ditadura, houve o direito de voto para analfabeto para os soldados e cabos das Forças Armadas, com a ditadura, mas só que não havia mais liberdade democrática. Você está entendendo? Sim. Foi concedido num clima em que não havia mais liberdade democrática. Bom, mas aí, então, quando chegou o golpe, você estava com 20 anos, talvez? O golpe eu tinha 20 anos. Eu estava no dia, quando o Palácio Emílio Arraes foi cercado, saiu uma passeata dos estudantes, saiu da velha escola de engenharia na Rua do Hospício, em direção ao Palácio do Governo. Quando a gente estava ali, na esquina do edifício JK, na Dantas Barreto, veio um pelotão ali do Palácio da Justiça atirando para cima, gratuitamente, a uma certa distância já. E começaram a atirar para cima, e o pessoal gritou que era festim. Eu é que vi os pedaços de reboco caindo dos edifícios, e eu que dei o alarme que não era festim. Começou a correria. Eles foram baixando a linha de tiro. E nessa história morreu Jonas, que era um menino de 19 anos, que era estudante do ginásio pernambucano, Jonas Barros, e morreu Ivan Aguiar, que era de Palmares, tinha feito vestibular para engenharia, ia estudar o primeiro ano de engenharia. Foram mortos. Foi uma demonstração de força, eles queriam dar uma demonstração de força. Foram feridas mais 2 pessoas. Nesse mesmo momento, o sindicato já estava havendo invasão do sindicato, prisão de gente à vontade. Gregório Bezerra já tinha sido preso e houve o desfile de Gregório Bezerra pela Praça de Casa Forte, puxado, amarrado pelo pescoço pelo coronel Villoc, que era comandante do CPOR lá. Então, no primeiro dia, eles quiseram dar uma demonstração de força, né? Aí depois continua. O A gente interessante começa a viver a ditadura, né? E resistir durante a ditadura, né? Sim, mas aí você nesse tempo, você estudava aonde nesse tempo? No ginásio pernambucano, aí depois a gente vai reestruturar o movimento estudantil. E como eu comecei uma atividade política muito cedo, entendeu? Comecei a ler muito, fui me envolvendo muito. E aí começa, antes do golpe de 64, havia uma divergência dentro da esquerda, porque o Partido Comunista tinha convocado o seu 6º Congresso e lançou as chamadas teses para discussão. E a posição oficial do Partido Comunista na época, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, é que não havia clima para golpe no Brasil. Luiz Carlos Prestes, 3 semanas antes do golpe de 64, tem uma entrevista na Rádio Tupi, no programa Pinga Fogo, e diz o seguinte: fique tranquilo, meu amigo Almino Afonso, que era um deputado federal da esquerda do PTB, não existe clima para golpe no Brasil. As conquistas democráticas são irreversíveis. Veja que cegueira política de Prestes. Não existe clima para golpe no Brasil.
entende? Ele achava que João Goulart tinha um esquema militar democrático que garantia. Então, havia essa era a posição predominante no PCB. Mas havia uma ala da direção do PCB, que era Apolônio de Carvalho, Jacó Gorenda, Marighella e Mário Alves, Carlos Marighella, que achava que o golpe era inevitável, que iria haver uma tentativa de golpe e nós devíamos nos preparar para um golpe. Então, eu, como tinha tido já a experiência, logo no início da minha militância, em 61, da mostra grátis do golpe, da tentativa de impedir a posse de Jango, eu me perguntava, e se tentarem dar um golpe novamente, a gente está preparado para enfrentar? Eu me alinhei logo com essa tendência que achava que nós devíamos nos preparar para um golpe. Me alinhei logo no debate interno dentro do PCB, eu simpatizei com essa posição e defendi essa posição. Com o golpe, se reacende uma disputa política dentro do PCB. O erro fundamental foi a gente não ter se preparado para o golpe. O erro fundamental foi que a gente devia ter sido talvez mais moderado, para papá, entendeu? Pronto. Então já havia, na política internacional, havia uma grande influência da Revolução Cubana e das guerrilhas na América Latina. Então, surgiu uma tendência dentro do PCB a querer defender que a gente tinha que se preparar para a luta armada contra a ditadura. Aí houve muita dissidência dentro do PCB. Criou-se uma grande ala para atuar no Congresso do PCB, que era chamada Corrente Revolucionária. Marighella, que era o líder do Comitê Estadual do PCB em São Paulo, estava aí. Jacó Gorenda estava aí, Mário Alves estava aí, esse pessoal todo era tudo da direção do velho PCB. Mas todos eram defensores da luta armada, só que havia visões diferentes. Então, o resultado da história é que uma ala juntou-se com a POLOP, que era Política Operária, um grupo de esquerda que havia aqui, saiu o POC, Partido Operário Comunista. Marighella cria a LN. E Jacó Gorenda, Mário Alves e Apolônio de Carvalho fundaram o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que achavam que deveria haver um partido, se deveria fazer as lutas de massa normais e também ter uma frente militar. Eu entrei nessa facção. Fui partir para a fundação do PCBR no Nordeste e me dediquei a isso. Tinha trabalho, em determinado momento eu abandonei emprego, trabalho, tudinho, e fui partir para a organização do PCBR, já a partir de 67, 68. Então, eu virei um revolucionário profissional. Então, em 1969, saiu a minha prisão preventiva. Eu passei 2 anos na clandestinidade, com carteira de identidade falsa, cabelo pintado de louro, não sei o quê. Me transferi para... Marcelo, você lembra o nome que você usava naquela época? Eu usei o nome mais conhecido foi Amorim Moreira. Tanto que Apolônio de Carvalho, quando veio do exílio, ainda me chamava de Moreira. Eu usei Guilherme, Amorim, Moreira e Salles. 4 nomes eu usei. Era Salles, Guilherme, Amorim e Moreira. Então, a gente, quando havia uma pessoa ficar muito visada, aí a gente trocava de estado. Aí eu fui trocar de estado. Fui para a Bahia, eu ia ficar no Sul. Aí viajei para o Paraná, para o Rio, para São Paulo. Mas com 6 meses, houve uma prisão aqui de o Comitê Regional daqui, houve umas prisões. Chico de Assis, que era do Comitê Regional, foi preso. Nancy Mangabeira Unger, irmã de Mangabeira Unger, também foi presa. E outros companheiros foram presos aqui. Aí eu, que já estava fora daqui, tive a tarefa de voltar para reestruturar um comitê regional aqui. Novamente reorganizar o Comitê Regional do Nordeste, que a gente tinha base em Natal, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, entende? Na Bahia também. Então, nesse meu retorno aqui, eu terminei sendo preso
na Lagoa do Bonfim, na cidade de Nícia Floresta, na grande Natal, na área metropolitana de Natal. Aí eu fui preso lá e rebocado para a casa de detenção do Recife. Fui preso em abril de 71 e fiquei lá. Nós, presos políticos, ficávamos na casa de detenção. Em julho de 1973, eles fecharam a casa de detenção para fazer Casa da Cultura e jogaram a gente para Itamaracá. Então, nessa brincadeira, eu passei 8 anos, 43 dias e 19 horas na prisão, de 71 a 70. Marcelo, E saí quando... é, nesse período, você foi torturado? Eu fui torturado logo lá no lugar que eu fui preso. No começo, Eu estava né? numa área de caça e pesca. Eu estava numa zona de caça e pesca. Fui cercado e nas estacas da barraca de caça e pesca, aquele cavalete assim, eles botaram um pau e montaram um pau de arara ali mesmo. Logo no lugar que eu fui preso já começou o pau de arara, pancadaria, e me levaram para a lagoa e colocavam a cabeça d'água, etc. Aí depois, quando eu vim para o DOP de Pernambuco, foi pancadaria e queimadura com ponta de cigarro. No esquadrão de polícia da aeronáutica foi pancadaria e me deixaram sem dormir. Me deixaram mais de 24 horas sem dormir para baratinar, para você ficar sem condição de raciocinar direito, né? Aí depois me mandaram para... Eu não recebi choque elétrico. Tive a sorte de somente 1 mês ou 2 depois da minha prisão, foi montada a chamada tortura científica aqui, que era o DOI-CODE. Eu tive sorte de não ter passado ainda pela tortura mais requintada que passou a imperar em Pernambuco, sediada no comando do 4º Exército, onde hoje é o Hospital Geral do Exército. Tinha a central de tortura lá e tinha os médicos vinculados à tortura que iam lá e examinavam se o cara podia continuar a ser torturado competentemente, etc. Tal. Então, e nesse período, os presos políticos criaram um núcleo de resistência dentro da prisão, defendendo, lutando contra o espancamento permanente dos presos comuns, que era uma política de espancamento comum, era uma forma de punição habitual. A gente lutava contra isso lá. E o direito de ler livros que fossem publicados legalmente no país, que eles não permitiam, melhoria da alimentação, o andamento dos processos da gente. Então, a gente estava sempre reivindicando. E nesse processo todo, eu participei de 5 greves de fome. E os presos políticos, é uma novidade muito grande na história do Brasil, os presídios passaram a ser de núcleo de resistência contra a ditadura. E foi em torno dessa solidariedade aos presos políticos que se criou inicialmente o movimento feminino pela anistia, ainda em 1974 para 75. E esse movimento feminino pela anistia foi criado a partir das mães, das esposas, das irmãs, das companheiras dos presos políticos. Aí se criou nacionalmente, liderado por Terezinha Zerbini, que era casada com um general perseguido pela ditadura, um general democrata, o marido dela. Eu esqueço o nome dele. Zerbini? Então, em 1907, Terezinha Zerbini. Não, o famoso general Zerbini. Zerbini, sim. Casado com Terezinha Zerbini. Então, só em 78 foi criado o movimento Comitê Brasileiro pela Anistia. Mas a fase pesada, a fase inicial foi o movimento feminino pela anistia. Foi uma coisa que nasceu a partir das mulheres. Marcelo, uma coisa que eu tenho perguntado a todas as pessoas que eu tenho conversado sobre esse tema, em qual governo houve maior repressão? Você foi preso logo no comecinho, no Castelo Branco, né? Depois veio Costa e Silva, depois veio... Olha, houve a grande repressão inicial de Castelo Branco, que foi cassação de direito político de um monte de políticos, prisão à vontade, etc., etc. Entende? Mas a ditadura vai aprofundando a repressão, tá certo? Ela vai aprofundando a repressão.
Aí depois surgem os doicotes. Aí o governo Médici foi altamente repressivo. E Geisel, agora veja como é a história do Brasil. A ditadura implantada no Brasil foi uma estratégia internacional do imperialismo norte-americano. Houve golpe de Estado no Uruguai, na Argentina, no Chile, em vários países. Era uma política internacional, tá certo? Eles tinham medo, o fantasma era a Revolução Cubana. Se desencadear reformas sociais, pode aprofundar e terminar em novas Cubas surgindo. Era o medo dele. Não tem nada a ver aqui no Brasil. Porque João Goulart não era comunista nem coisa nenhuma. Então, agora, vejam bem, quando, do ponto de vista internacional, já no governo de Jimmy Carter, a economia desses países onde houve o golpe de Estado já está moldada segundo os interesses econômicos do imperialismo norte-americano. Entende? Então, começa a chamada política de retorno, de redemocratização. O Brasil entra nessa política. Só que o Brasil tem a sua tradição. Qual é a tradição brasileira? Havia uma grande repressão e eliminação física de lideranças e depois você decretava uma anistia. Vou dar um exemplo para você. O comandante da comissão militar que julgou Frei Caneca e os rebeldes revolucionários da Confederação do Equador era o pai do Duque de Caxias, comandante da comissão militar que condenou Frei Caneca e o revolucionário à morte. O Duque de Caxias seguia a tradição paterna. Ele era o pacificador. Em que consistia essa pacificação? Você reprimia movimentos revolucionários, matava um bocado de gente, eliminava um bocado de gente, depois decretava uma anistia. O que é que Médici fez? Quando Médici anuncia a abertura parcial, lenta, gradual e segura... Não, foi o Geisel. Quando Geisel começa a anistia parcial, ampla, geral e restrita, como a anistia lenta, gradual e segura, entende? Toda a esquerda armada já tinha sido derrotada. Eles já tinham... Não havia... Aí o que é que acontece? Eles, antes da anistia, eles mandam fazer uma limpeza. Então, mortos e desaparecidos, a quantidade maior de mortos e desaparecidos surgiu no Brasil depois que foi anunciado o processo de abertura lenta, gradual e segura. Primeiro fizeram a limpeza para garantir essa abertura sob controle. Então, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, não entrou na luta armada. Não entrou. Eles eliminaram inúmeros dirigentes do Comitê Central do Partido Comunista. Eliminaram. Davi Capistrano, Irã Pereira e vários outros foram assassinados. Por quê? Pessoas que tinham uma certa capacidade de reorganização do movimento popular eram perniciosas. Eles queriam garantir. E, a essa altura do campeonato, já existem provas de que Médici, de que Geisel autorizou a eliminação. O chefe do SNI era Figueiredo, desde que passava por Figueiredo. Para matar, tinha que consultar Figueiredo, porque estavam matando assim sem muito controle, tinha que matar sob controle. Então, foi aprovada essa política na ditadura. Então, os mortos e desaparecidos, o grosso foi nesse período. Entende? Então, é a brincadeira de extensão de desaparecidos. Faz parte da história brasileira. E faz parte da história brasileira a impunidade. Os crimes da ditadura Vargas não foram julgados. Foram julgados. A ditadura brasileira, ela isentou de culpa os torturadores. E hoje ainda nós temos mortos e desaparecidos, não esclarecidos. E é lamentável que, depois de um ano do governo Lula, a Comissão de Mortos e Desaparecidos da Comissão de Anistia não tenha sido reaberta até hoje. No governo Lula, não foi aberta a Comissão de Mortos e Desaparecidos da Comissão da Anistia. E essa última declaração de Lula foi desastrosa, dizendo que esse negócio de
mortos desaparecidos, ditadura, isso é coisa antiga, que é coisa como se fosse jornal de ontem, que é uma maneira de botar uma pedra em cima. Agora, o grande problema é que a ditadura deixou marcas na nossa estrutura política. Você tem ainda o não esclarecimento desses mortos desaparecidos. Os arquivos das Forças Armadas não foram abertos ainda. Então, na República Brasileira, não há o pleno controle civil sobre as Forças Armadas. Entende? Não há esse pleno controle civil ainda. Um certo temor de... As Forças Armadas... O governo federal não tem nenhum controle da formação dos... Nós temos 12 colégios militares no Brasil. O Ministério da Educação não tem nenhum controle sobre como é o que é que se ensina nos colégios militares. E o que se ensina nos colégios militares é ainda a versão da Revolução Democrática de 31 de março, depois de 60 anos de ditadura, depois da abertura, depois da Constituição de 88. Entende? Então, essa outra coisa, a violência policial, antes dirigida para os presos políticos, os inimigos políticos, foi atenuada com a democratização, mas a ação das PMs contra as periferias se desenvolveu muito. Então, você no Brasil tem a realidade, isso é resto mortal da ditadura, né? Você no Brasil tem Estado de Direito de classe média para cima, e você na periferia você não tem Estado de Direito valendo. Se você pega a Constituição brasileira, estabelece a inviolabilidade do domicílio. O Código Penal estabelece que você só pode entrar numa residência com ordem de juiz e depois de 7 horas da noite só pode entrar numa residência se houver um sinistro ou um flagrante, e tem que provar. E o Código de Processo Penal estabelece quais são as punições se isso não for cumprido. Isso é lei, é Constituição, é Código de Processo Penal, é Código Civil, e não é cumprido. Você todo dia pega no noticiário de imprensa os mandatos por ordem judicial para entrar numa residência, pegar computadores, levar objetos, tudo direitinho dentro da lei, de classe média para cima. Na periferia, o que é que acontece? Chuta a porta, arromba a porta, mata e mata a gente, espanca todo mundo. É a tradição dos capitães de mato, ainda do escravismo brasileiro. E a gente convive com isso, entende? Convivemos com isso. Então dois pesos e duas medidas. Você tem Estado de Direito de classe média para cima e tem Estado de exceção, habitualmente na periferia. Ô Marcelo, As elas que nós temos, né? tem 2 negocinhos que eu queria perguntar. Eu tenho perguntado sempre às pessoas que eu tenho conversado sobre esse tema. A primeira é com relação ao eventual reencontro com torturadores. Nos 2 casos, fizemos algumas entrevistas, tanto a entrevista com o Tião da LN, como a entrevista com o Jovenildo, eles foram unânimes em dizer que havia um certo descaramento, né? Quer dizer, o torturador ele se sentia acima da lei, como se ele tivesse resguardado por alguma força maior. Então, eles aplicavam a tortura em qualquer das modalidades, mas com a cara aberta. Quer dizer, não havia nem escondia o rosto, nem cobria o rosto de quem estava sendo torturado e nem cobria o rosto dele próprio. É com você lembra Olha, não, eu tenho torturadores que os nomes dele constam nos meus processos, né? E tem outros que você estava encapuzado e você não sabe que era. Na aeronáutica, por exemplo, eles ficavam encapuzados. Eles eram encapuzados. E nós encapuzados, e eles também. Quando a gente tirava o capuz, eles estavam encapuzados. Entende? Agora, existe existe uma tendência nas redemocratizações brasileiras de preservar os torturadores, a tradição brasileira. A tradição brasileira. Você preserva os torturadores. O torturador no Brasil não foi punido ainda.
quando você... Nesse sentido, eu acho que a esquerda brasileira é uma das mais atrasadas da América Latina. Porque na Argentina, o torturador foi para o banco dos réus e não teve comunismo nenhum. Está aí o Milei aí. No Uruguai, o torturador foi para o banco dos réus. No Chile. No Brasil, não. Então, o Brasil é atrasado. Nós somos uma esquerda atrasadíssima ainda com relação a esse item. Então, nossa democracia é uma democracia capenga ainda no Brasil. Bom, ainda voltando com relação aos torturadores, relação torturados, torturadores. Pelo que eu me recordo, o Carlos Brilhante Ustra foi um dos grandes torturadores do Brasil. Ele foi denunciado pela Beth Mendes, ele foi reconhecido pela Beth Mendes, que o Foi. denunciou. E aí, em Bélgica, ele já era coronel nessa época, né? E um absurdo, né? Uma questão. Você já reconheceu algum torturador em algum staff Não, tinha os militar? torturadores, mas muitos já morreram, né? Veja bem, Tem os porque tem o famosos, né? torturador, Tem os rapaz, tem o famosos, né? Vander Kolk e torturador, que Vanderlei, era né? o cara que aplicava, que estava na ponta, que fazia o chamado trabalho sujo. Isso era uma coisa. Mas tem o sistema de tortura. Quem autorizou o sistema de tortura? O sistema de tortura, a rede, os departamentos de ordem interna, que era o DOI, entende? Montados, foram autorizados pelo alto comando das Forças Armadas. E esses caras do alto comando e os políticos, os governadores de Estado, que eram governadores e nas polícias civis tinham centro de tortura, sabiam que existia tortura. É claro que ele não chegava nem... Era um homem de mãos finas, mãos limpas, não chegava nem perto. Mas o sistema foi montado por uma decisão política de cúpula, tá certo? E tinha os caras que faziam o trabalho sujo, a peãozada da tortura, entendeu? Então, quando eu falo em tortura, eu me preocupo mais com o sistema montado e com os responsáveis políticos pela montagem do sistema. Claro que você deve também chegar na ponta, porque é como quem? Tem um mandante e tem um executor, né? Entende? É como esses latifundiários que contratam pistoleiros para matar líderes sindicais, etc, etc. Tudo bem. Você vai atrás do pistoleiro, tem que julgar, mas você tem que saber que tem um sistema que contrata a capangagem, que financia. Se não houvesse esse financiamento, esse sistema não havia. O cara não vai ser torturador por conta própria, ele está dentro do sistema. E é esse sistema no Brasil que não foi atacado convenientemente. E que, quando há o fim do confronto civil, que esses centros de tortura são jogados contra os inimigos políticos, o aprimoramento que houve desse sistema é voltado para a população civil na repressão da periferia. Entendeu? Esse que é o problema. Acabou a tortura, a preso político, a anistia, não sei o quê, tudo bem. Esse pessoal se aprimorou, então eles começam a aplicar essa violência, essa impunidade na periferia. Perfeito. Ô, Marcelo, nessa sua vida, não só na clandestinidade, mas também ao longo desse processo todo, você deve ter vivido muitos episódios interessantes. Desses episódios que você viveu, quais são? Existe algum que chamou mais atenção, que lhe marcou mais, que Olha, você... olha, meu lema na vida é poesia, prazer, amizade, humor, na conjuntura que for. E eu me considero um seguidor do Barão de Itararé, Aparício Torelli, que era um comunista humorista. Aparício Torelli, ele trabalhava no jornal Amanhã, foi demitido, criou a Manha, fundou o jornal Amanhã, e todo ano ele publicava o Almanhaque, que era uma síntese. E nos anos 30, ele escreveu um artigo contra os integralistas, que eram os fascistas da época, eram os bolsonaristas daquele tempo. Então, ele escreve um artigo e um grupo de oficiais de direita entra na redação do jornal, cobre ele de porrada e obriga a comer o artigo. Quando os caras saem, ele botou uma placa: entre sem bater. Isso era o humor do Barão de Itararé. Ele foi preso juntamente com Graciliano Ramos e
em 35, o levante de 35, prenderam um bocado de gente, o Barão no meio, que ele era ligado ao Partido Comunista, e colocaram cerca de 300 presos políticos no porão do navio Pedro I, em alto mar, no Rio de Janeiro, na costa do Rio de Janeiro. 3 meses depois que o Barão está preso, chega um policial lá com datilógrafo para formalizar o processo, né? E pergunta ao Barão seu nome. Aí ele disse: eu não acredito que o senhor atravessou o continente para me entrevistar e não sabe meu nome. O senhor tem que saber o meu nome. Aí o cara disse: Aparício Torelli. Ele disse: está vendo, o senhor sabia meu nome. Aí perguntaram ao Barão: o senhor sabe por que fui preso? Ele disse: eu estou esperando há 3 meses para o senhor dizer por que eu fui preso. Se o senhor não disser, vai ficar frustrado de ouvir uma brilhante defesa. Aí o cara perguntou: o senhor nem desconfia? Ele disse: desconfiar, eu desconfio. Aí o cara disse: o que é que o senhor acha que foi? Ele disse: minha família sempre disse: Aparício, não tome café, que café faz mal. E na hora que eu fui preso, eu estava tomando café. Eu acho que foi o café. Aí o cara perguntou: o senhor participou do movimento? Ele disse: claro que participei do movimento. Aí o cara fica interessado. O acusado afirma que participou do movimento. Aí ele faz uma preleção sobre o movimento da vida. Claro, tudo é movimento, eu estou no movimento. Como é que eu não podia estar no movimento? Aí o cara perguntou: o senhor participou da Revolução, que era 35. Ele disse: claro que participei. Aí o cara se anima, ele disse: meu amigo, o movimento de translação da Terra é um movimento de revolução. Todos estamos na revolução. Disseram o Barão de Itararé. Então, eu tenho alguma coisa do Barão, e eu, durante aquele terror todo, as histórias tristes, né? Por exemplo, eu morava com a Dígia de Carvalho, estudante de agronomia que estava na clandestinidade, foi para a reunião na Praia do Pirangi, em Natal, o lugar onde eu estava, os aparelhos clandestinos, pregaram a Dígia, prenderam a Dígia e mataram a Dígia sob tortura. Então, tem as histórias tristes. Eu estava na passeata quando os meninos morreram ao meu lado. Jonas e Ivan, estava lá junto com eles quando eles morreram. Mas eu também juntei muitas histórias cômicas durante o terror, que é o chamado riso nas trevas, né? Tem um jornalista aqui, que eu esqueci o nome dele, Jornal do Brasil, que foi chamado porque os militares não gostaram muito de uma matéria que ele escreveu. Quando estão interrogando ele, perguntam: o senhor acha os comunistas perigosos? Ele disse: eu acho perigosos os comunistas e os ciclistas. Aí o cara disse: por que eu só acho ciclistas? Porque eu sou ciclista e fui chamado, eu acho que deve ser perigoso. Então, tem muita história desse tipo rolando durante a ditadura, humor, né? Coisas risíveis. E os comunistas de Caruaru são prato feito de histórias engraçadas. Os comunistas de Caruaru, né? Tinha um comunista de Caruaru que era secretário de Finanças do partido, foi para uma reunião prestar contas e passou na praça principal da cidade, estava a disputa do cordão encarnado e o cordão azul. E o animador do cordão azul era mais convincente, vendeu mais votos para o azul do que para o encarnado. Ele danou-se a comprar votos, deu a vitória ao cordão encarnado, chegou na reunião com a caixinha zerada e disse: companheiro, eu não podia deixar o encarnado perder, isso era uma questão teológica. E tem essas coisas também na militância, né? Não, um negócio interessante. Ontem, eu fiz essa mesma pergunta, eu fiz ao Tião. Tião é o companheiro, são vários nomes, né? É o companheiro Antônio Luiz Carneiro Rocha, que é conhecido também como Otávio Ângelo, o Tião da ALN. E eu perguntei a ele sobre alguma coisa que tinha chamado a atenção dele. E ele na realidade, o Tião, ele era a pessoa que fazia arma, né? Mas, eventualmente, ele participava de alguma ação. E as ações, via de regra, eram para levantar recursos para financiar a ação do grupo, né? E ele disse que uma vez ele mobilizou um grupo de companheiros para fazer lá uma ação, não sei se era num banco, não sei exatamente onde era, mas houve um vazamento, Marcelo. E, e o fato é que quando eles chegaram lá, tinha o pessoal da polícia. E quando eles chegaram armados, que anunciaram o assalto, a polícia, né, também estava presente, né?
E ele disse que foi uma coisa hilária, porque os policiais correram para um lado e eles correram para o outro. Ele não esperava a polícia, né? Então, coisas desse tipo, não sei o que acontece, mas o fundo, o saldo é muito triste, né? O saldo é muito triste, É, o saldo é muito terrível, né? Você registrou tudo isso nos livros, não foi, Marcelo? eu tenho um livro meu que é Literavida, Histórias e Casos, que é o meu primeiro livro que não é de poesia, é contando histórias. E tem essas histórias. Esse livro está na Livraria Jardim, aqui na Avenida Manuel Borba, no Recife. Para quem é do Recife, pode pegar na Livraria Jardim. Livraria Jardim. É, E eu nós, publiquei muita coisa em torno citando essas coisas todas. Tem um poema que eu digo que é Quem o fará? Purgar os erros, lembrar os mortos, fecundar os sonhos, festejar as vitórias. Se não fizermos isto pela nossa história, quem o fará? Então, eu me considero um sobrevivente e um depoente. Então, eu me sinto na obrigação de contar essas histórias que eu vivi, né? O pessoal, eu conheci 27 pessoas, entre assassinados sob tortura e desaparecidos políticos. Conheci 27 pessoas. Dei esse depoimento já na Comissão da Verdade, tudo. Entende? Então, você não abrir esses arquivos da ditadura, não esclarecer a questão dos desaparecidos políticos, são ainda restos mortais da ditadura presentes na democracia brasileira. É uma democracia ainda frágil, que não fez esse acerto de contas com os torturadores, como outros países da América Latina fizeram. E não tem comunismo nenhum na Argentina, não tem comunismo nenhum no Uruguai, não tem nenhum comunismo nenhum no Chile. Então, é atraso da democracia brasileira. Entende? Esse militarismo entranhado, entende? Esse temor das Forças Armadas, entendeu? Não há o Brasil teria que passar por uma reforma militar, teria que ter o poder civil, teria que ter controle do que é ensinado nos colégios militares aos meninos. Como é que é a formação dos nossos oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica? É a formação de oficiais democratas que vê a função das Forças Armadas numa democracia, a questão da legalidade, da constitucionalidade, ou não? Entende? Ou ainda se ensina, eu sei, eu estou dizendo isso perguntando, mas estou afirmando, ainda se ensina a Revolução Democrática de 64. Os oficiais brasileiros são formados desse tipo. Isso é uma coisa absurda ainda. Depois de tanto tempo, desde a Constituição de 88, permanece aquele núcleo militar isolado como um poder à parte na República Brasileira. Marcelo, bom, nós estamos no dia 1º agora de abril, completa 60 anos do golpe, né? E nós assistimos no domingo passado uma manifestação, uma grande manifestação que defende a anistia a pessoas que tentaram um golpe de Estado no Brasil no dia 8 de janeiro do ano passado. E eram pessoas que estavam, de uma forma ou de outra, ou comandadas por militares, ou inspiradas por militares, ou os tendo como heróis. É, Como é que você vê esse atual momento da história do Brasil, Marcelo? Rapaz, olha, a gente no Brasil ainda tem essas marcas, nós não conseguimos ainda enfrentar o resto mortal da ditadura de 64. Ainda tem coisas aí que não estão esclarecidas, certo? Aí a gente começa a construir uma democracia brasileira com dificuldades, com esses vai-e-vens todos, né? Com as limitações que ainda tem. Chega um grupo de baderneiros lá, faz aquele quebra-quebra todo, entendeu? E você vai absorver esse pessoal. Isso é um atentado. Isso aí é você premiar, uma onda democrática, entendeu? É uma coisa irracional querer anistiar esse pessoal, entendeu? E Se você, você não vê reivindicações ali. Eles, inclusive, era uma coisa marginal, porque todos os movimentos revolucionários que houve no Brasil, do passado recente e do passado mais longínquo, tinham bandeiras, Tiradentes, Confederação do Equador,
A gente, quando lutava contra a ditadura, lutava por reformas sociais. Aquele pessoal não tinha bandeira nenhuma, não tinha uma faixa reivindicando nada. Era depredação, era baderna total, entende? Era depredação, entende? Ô, Uma coisa ô, ô, completamente marginalesca, é. entende? Ô, Marcelo, bom, a gente vê que houve aquele processo foi barrado daquele instante, mas há um germe golpista que permeia a cabeça desse povo todo por aí. Essa extrema-direita do Brasil está pensando no golpe. Olha, Você, existe um fortalecimento da extrema-direita no mundo todo. Você tem a situação dos emigrados, né? No mundo todo. O movimento das migrações se dá porque existe a intervenção nos países, entende? Intervenção, as guerras fomentadas pelos interesses econômicos. Então, os países mais desenvolvidos eles conseguem jogar a opinião pública contra os migrantes, entende? Então, retira a atenção das pessoas para a causa originária das migrações, tá certo? Então, certo, mas e, e no Brasil você teve um fortalecimento, uma força orgânica muito grande, que é a aliança dos evangélicos com o poder econômico. Os evangélicos são financiados pelos garimpeiros, pelo pessoal da indústria armamentista, chamada banca, entende? Então, eles são financiados pelo alto capital financeiro. Entende? E eles, usando o sentimento religioso do povo, conseguem atrair largas parcelas da população. pois é, Quer veja dizer, bem, afastam a população dos seus interesses econômicos e sociais e colocam a questão de família, disso, daquilo, acima de tudo. Entendeu? É uma forma de perverter a consciência da perfeito, população. Forma perfeito, de bem. perversão. Nós Mas começamos eles estão conseguindo, eles estão aumentando. E e aí, você a minha vê, por pergunta. exemplo, olha, a eleição dos conselhos tutelares. Hum, A direita teve maioria na eleição em todos os conselhos tutelares no Brasil. Isso é um sinal de que as bancadas de vereadores, de deputados estaduais, federais e senadores serão piores na próxima legislatura. Tá certo? Então, o que é que acontece no Brasil atualmente? Você tem, por um lado, uma certa consciência desse neofascismo e do atentado às forças, às instituições democráticas. Uma consciência. Você está vendo os direitistas, o pessoal da tentativa de golpe indo para a prisão, etc. Isso é um alerta do Poder Judiciário sobre o risco do golpismo nas instituições democráticas. Mas, por outro lado, você tem o crescimento das bancadas de direita, tá certo? Pelas vias legais. Eles conseguem envolver a população nas comunidades e aumentar as bancadas. O que é que leva a isso? Leva ao aumento do peso do centrão na República Brasileira. Então, ao mesmo tempo que você está vendo se desenhar no Brasil uma certa clareza contra o golpismo de direita, preservação das instituições democráticas, isso é uma coisa. A outra coisa é o fortalecimento das bancadas de direita, impedindo maiores transformações sociais. Você veja, por exemplo, quando Lula vetou o marco temporal, eles derrotaram o veto de Lula. Entende? Lula não tem maioria para mexer na reforma da Previdência, nem na reforma trabalhista, porque não tem maioria parlamentar. Tem que negociar com o Centrão. Qual é a raiz desse problema? A raiz desse problema é que a esquerda brasileira não tem inserção nas comunidades onde o povo vive. Tem inserção nas entidades associativas. A esquerda brasileira tem influência nos movimentos identitários, nos sindicatos, nas ONGs, mas não está lá nas comunidades onde o povo vive. Quem é que está lá fazendo trabalho de base? É o modo dele nas comunidades. É o bandido, é o miliciano, é o cabo eleitoral tradicional e é o evangélico. Eles estão lá, eles moram lá na comunidade. Entende? Esse é um perigo muito grande. Se a esquerda brasileira não der uma guinada da sua ação política, a perspectiva brasileira é você ter uma democracia burguesa estabilizada, sem golpe de Estado,
porém conservadora. É isso que está se desenhando. Pois é, então, vê bem. Existe milagre. E aí eu retomo a pergunta que eu ia fazer. No início dessa nossa conversa, você falou que, na compreensão de Luiz Carlos Prestes, não havia clima para golpe em 64. E houve o golpe. Por tudo que você falou aí agora, a direita, chama direita, ela está organizada e tem penetração popular e tem mecanismo de financiamento. Tem uma base de massa. Eles têm Pois é, base de aí a massa. pergunta é: você acha que existe risco de um golpe, mesmo que seja um golpe parlamentar, como foi o de Dilma, ou algum tipo de abreviação do governo? Existe um pedido de impeachment pendente, ou não, vários pedidos de impeachment pendentes contra o presidente Lula na Câmara de Deputados, que é presidida pelo senhor Arthur Lira. Eu queria que você soubesse, primeiro, se você acha que existe risco real da sociedade brasileira passar por um dissabor autoritário. Olha, veja bem, o Brasil não tem, para mim, não tem nenhum risco de ditadura no Brasil. Primeiro, que o Brasil não é uma república, é um país grande da América Latina. Entende? E a política de golpe de Estado teria que ser uma política de caráter internacional. Teria que ser uma coisa vinculada ao Departamento de Estado norte-americano. Entende? Então, não há interesse norte-americano de uma ditadura militar no Brasil. Não há interesse. Não há interesse do grande capital. Por quê? O neoliberalismo conseguiu fazer a reforma da Previdência, conseguiu fazer a reforma trabalhista, tá certo? Conseguiu botar barreiras ao marco temporal. Então, eles estão atuando dentro da legalidade democrática, procurando conseguir maioria parlamentar para impedir grandes reformas sociais que afetam os grandes interesses econômicos. Tá certo? A estratégia deles é, então, não há nenhuma necessidade de golpe de Estado para isso. Tá certo? Então, agora, o que é que a direita, a chamada direita civilizada, faz? Ela estimula a extrema-direita bolsonarista e fascista, porque eles têm alguma coisa em comum. Nas questões de caráter econômico e social, eles votam juntos. Quando a extrema-direita parte para o golpismo, para a violência, para tudo, eles saem, mantêm a regra do jogo democrático, porque eles são racionais. Então, eles estão jogando com... Eles querem ter maioria parlamentar. E estão tendo. Então, eles são aliados, mas quem rege a orquestra é o Centrão. Agora, quem bota o povo na rua é a extrema-direita. Esse ato de Bolsonaro não vamos subestimar. Botaram milhares e milhares de pessoas na rua. Lula ganhou para Bolsonaro por 2%. Tá certo? Então, há uma irradiação de um pensamento conservador em nível de massa na população brasileira, nas bases da sociedade, que a esquerda não conseguiu enfrentar. E se continuar uma esquerda puramente associativista, sem presença nas comunidades, a gente vai ter um conservadorismo crescente no Brasil, porque não existe milagre em política. Políticas são colheitas que resultam de plantios. Colheitas que resultam de plantios. Para a esquerda brasileira, vou te dar um exemplo só. A lei eleitoral brasileira estabelece que os partidos políticos formam diretórios nacionais, estaduais, municipais e zonais. Por exemplo, Recife tem 12 zonas eleitorais. Quais são os partidos de esquerda que têm diretórios zonais nas comunidades? Convida. Está ali a sede do partido, ali, a sede do partido na comunidade ser como uma coisa comum, uma coisa da comunidade. Tem uma queda de barreira, tem um problema, está lá a sede do partido. Não. Os partidos políticos brasileiros não têm diretórios zonais, não permanecem nas zonas eleitorais brasileiras, nas comunidades brasileiras. Entende? Tem uma presença nas comunidades mais nos momentos de campanha eleitoral, enquanto a direita está lá permanentemente. Você veja, em cada esquina tem uma igreja evangélica. Os evangélicos estão presentes em todos os presídios do Brasil.
E a população prisional brasileira é muito alta, penas curtas, médias e longas. Quando o camarada sai da cadeia, ele é colhido na esquina de casa. Entende? Existe uma continuidade da relação. Tá certo? Existe o trabalho social feito pelos evangélicos que não subestimem. Por exemplo, uma família tem um drogado. Esse drogado vira beato. Por efeito da ação dos pastores, esse drogado vira um beato. Para uma família que tem um drogado na periferia, que vira um beato, é um grande progresso. E isso ocorre aos milhares no Brasil. Resultado da ação dos evangélicos nas comunidades. Está entendendo? Uhum. Então, tem uma série de elementos da vida na comunidade que a esquerda brasileira, e para mim a esquerda cupulista, eleitoreira e associativista. E com essa esquerda, com esse perfil, nós não teremos grandes avanços. Não teremos migalhas. Entende? E Perfeito. para reverter essa situação, terá que haver um trabalho de 5 ou 6 anos de investimento com erros e acertos nas comunidades. Se não fizer esse trabalho de inserção nas comunidades, nós vamos caminhar no Brasil para uma república burguesa estabilizada, sem golpe de Estado, porém conservadora. Perfeito. É isso. Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao final desse encontro, essa conversa maravilhosa com Marcelo Magno Neto. Marcelo é um grande intelectual, um homem que teve a primeira prisão aos 17 anos, teve uma vida longa no cárcere, conheceu um lado muito ruim, mas conseguiu atravessar tudo isso e conserva um bom humor espetacular. Eu convido a todos, nesses próximos dias, o Canal Arte agora vai publicar um conjunto de entrevistas com personalidades importantes da resistência ao regime militar, e que devemos ter nisso uma lição para que o Brasil possa superar qualquer risco, e, evidentemente, atendendo para essas questões que foram levantadas pelo Marcelo. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.